Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia então comigo, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Nós faremos a leitura a partir do verso 5 até o verso 18. Apocalipse, capítulo 1, versos 5 a 18. Eu vou começar a leitura a partir do verso 5, parte B. E está escrito: Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Meus amados, quando o apóstolo João escreveu estas palavras, a igreja estava vivendo os seus dias mais sombrios. Os crentes estavam sendo queimados vivos, crucificados, jogados às feras, martirizados. Este primeiro século do cristianismo foi doloroso, muito doloroso. A maioria dos imperadores romanos eram homens maus, truculentos, sanguinários. Poderíamos fazer uma breve retrospectiva para entendermos melhor. E começaríamos com César Augusto, que governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. Foi em seu governo que Jesus nasceu em Belém, na Judéia. Ele foi sucedido por Tibério César, que governou do ano 14 ao ano 37, e foi no seu governo que Jesus foi crucificado, sepultado, ressurgindo dentre os mortos e ascendendo aos céus para assentar-se à destra da majestade. Tibério César foi sucedido por Calígula, um dos homens mais perversos da história, que governou do ano 37 ao ano 41. Calígula foi sucedido por Cláudio, que governou de 41 a 54. Foi em seu governo que aconteceu uma grande fome mundial, e os judeus foram expulsos de Roma, retornando à sua terra sem renda, sem casas, sem plantações,
oportunizando ao apóstolo Paulo a fazer uma grande coleta entre as igrejas gentílicas da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia Menor, para enviar aos pobres da Judéia. Cláudio foi sucedido, talvez pelo pior de todos os imperadores, Nero, que governou de 54 a 68. Foi em seu governo que Roma foi incendiada. Foi em seu governo que os apóstolos Paulo e Pedro foram martirizados. Nero foi sucedido por Vespasiano, que governou de 69 a 79. Foi no governo de Vespasiano que Jerusalém foi destruída, que o templo foi arrasado, e que os judeus foram dispersos pelo mundo na mais longa diáspora, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Foi também em seu governo, no ano 70, que foi inaugurado em Roma o Coliseu, o Anfiteatro da Morte, que em 100 dias de inauguração, mais de 10 mil crentes foram mortos com requinte de crueldade. Vespasiano foi sucedido por Tito Flávio, que governou de 79 a 81, o mesmo general que destruiu Jerusalém, agora assume o comando do Império Romano. Tito Flávio foi substituído por Domiciano, que governou de 81 a 96, o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus, tão mau e tão perverso, que foi chamado de segundo Nero, ou Nero redivivo. Foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para uma colônia penal, para uma ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Patmos. Vale dizer que a essas alturas, todos os demais apóstolos estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do colégio apostólico. A intenção do imperador Domiciano certamente era calar a voz do último apóstolo de Jesus e jogar uma pá de cal na igreja tão sofrida. Mas quando João estavam com todas as portas na terra fechadas para ele, Deus abriu uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei umas coisas que talvez aconteçam. Eu te mostrarei umas coisas que podem acontecer. Eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Mesmo nos dias mais sombrios da história, não são os poderosos deste mundo que têm as rédeas nas mãos. É o Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono, e é Ele quem governa a história e protege a sua igreja. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele. Ele vê os 7 candeeiros, ele vê as 7 igrejas, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Quem é este que João vê no meio das igrejas? Este é tudo no tempo e na eternidade. Este é tudo na história e na igreja. Este é tudo no Antigo e no Novo Testamento. Este é a semente da mulher, o descendente de Abraão, o cordeiro da Páscoa, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, o maná que caiu do céu, a água que brotou da rocha. Este é simbolizado pelo tabernáculo, pela arca da aliança e pelo templo. Este é simbolizado pelas festas e pelos sacrifícios. Este é simbolizado pelo sábado. Este é o Messias prometido.
Este é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Este é o sol da justiça e a brilhante estrela da manhã. Este é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Este é o primeiro, este é o último, este é o alfa, este é o ômega, este é aquele que era, que é e que há de vir. Este é o Rei dos reis, este é o Senhor dos senhores, este é o noivo da igreja, este é a razão da nossa vida, a nossa esperança, a nossa paz, a nossa justiça, a razão do nosso viver. Este é Jesus, a quem adoramos nesta noite. Eu gostaria de tratar de 3 lições à luz desse texto com vocês. A primeira lição é quem é Jesus. A segunda lição, o que fez Jesus. A terceira lição, quais são as implicações destas 2 verdades anteriores: quem Jesus é e o que ele fez. Vamos ver em primeiro lugar quem é esse Jesus. Remeto vocês inicialmente ao verso 13. Está escrito: e vi no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. E a primeira verdade a destacar é que ele é onipresente. Ele está ao mesmo tempo em Éfeso, ao mesmo tempo em Esmirna, ao mesmo tempo em Pérgamo, ao mesmo tempo em Tiatira, ao mesmo tempo em Sardes, ao mesmo tempo em Filadélfia, ao mesmo tempo em Laodiceia, ao mesmo tempo aqui nesta igreja, nesta noite. Ele está aqui, ele está presente, e é porque ele está presente que você e eu viemos para cá. Os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E eu tenho que concordar com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse: nesse vasto e insondável universo, não há sequer 1 centímetro onde Jesus não possa dizer: eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui, eu estou aqui. Ele está em toda parte. Ele está aqui nesta noite. A segunda verdade está aí no versículo 14, quando diz: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. O que significa? Significa que ele é eterno, ele preexiste ao tempo, ele preexiste à história, ele preexiste ao princípio, ele preexiste à criação, logo ele é eterno. Ele não foi criado, ele é o Criador. Ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Não há um momento sequer, no tempo e fora do tempo, onde ele não esteja presente e seja real. Ele existe fora do tempo, além do tempo, ele é transcendente. Ele está dentro do tempo, ele é imanente. Ele é, ele será, ele sempre foi, ele é eterno. Mas notem comigo o versículo 14, na parte B, que diz que os olhos são como chama de fogo. E o que significa isso? Significa que ele é onisciente, ele tudo sabe, ele tudo conhece, ele a todo sonda, ele conhece o revelado e conhece o oculto, ele conhece o cognoscível e o incognoscível, ele conhece o que a ciência já descobriu, o que a ciência há de descobrir e o que a ciência talvez jamais descobrirá. É por isso que ele anda no meio das igrejas, e há um estribilho que se repete em todas elas: eu conheço, eu conheço, eu conheço,
Eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, eu conheço o lugar onde tu habitas. Ele conhece o seu nome, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro, Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece as suas angústias, Ele conhece as suas noites indormidas, Ele conhece as suas madrugadas insones, Ele conhece os seus pesadelos, Ele conhece a sua dor, Ele conhece você por dentro e por fora, Ele conhece totalmente, exaustivamente, e apesar disso, Ele ama você. Nós amamos uns aos outros, porque não conhecemos tudo uns dos outros. Se as pessoas conhecessem até nossos pensamentos, fugiriam de nós, escandalizadas. Mas Ele conhece até os nossos pensamentos. Ele conhece as nossas palavras antes que elas cheguem à nossa boca. E apesar de conhecer-nos, percorrer os corredores escuros da nossa alma, abrir todas as gavetas secretas do nosso coração, até mesmo abrir o caixa 2 moral da nossa vida, Ele ainda nos conhece e nos ama. Este é Jesus. Mas notem, versículo 15 diz: os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. O que significa isso? Significa que Ele é onipotente. Isso significa que ninguém pode vencê-lo, derrotá-lo, intimidá-lo, deslustrar sua glória, colocá-lo contra a parede. Jesus não está lá no céu esfregando as mãos, nervoso e ansioso, sem saber o que faz com esse mundo. Ele é o todo-poderoso Deus, o vencedor invicto em todas as batalhas. De vez em quando, algumas pessoas do topo da sua tolice, da sua arrogância, tentam intimidá-lo, destroná-lo. Mais recentemente, o patrono dos ateus, ou dos agnósticos da Inglaterra, Richard Dawkins, escreveu um livro blasfemo, ruidoso, Deus, um delírio. Alguns críticos escarneceram, dizendo: agora desbancou a Bíblia, agora desacreditou esse livro de capa preta, agora ninguém mais vai acreditar nesse livro, agora Jesus vai ser desacreditado. E eu pergunto a vocês: onde está o livro Deus, um delírio? Nem na promoção ninguém compra mais, e a Bíblia continua sendo traduzida, impressa e distribuída aos milhões, e Jesus continua no trono, vitorioso e sobranceio. O carnaval brasileiro de 2025, em muitos lugares do Brasil, em muitas escolas de samba, fizeram apologia ao diabo, numa tentativa de desmerecer Jesus. Há algum tempo em São Paulo, no carnaval, encenaram o diabo arrastando Jesus pelos cabelos rua fora, achando que com isso vai derrotar Jesus. A cena que eu vejo, pastor Alex, é do Salmo 2. Jesus lá em cima olhando essa cena bizarra e blasfema, e rindo, porque é Ele, Jesus, quem dá a vida e quem tira a vida, Ele é quem exalta e quem humilha,
Ele é quem põe no trono e quem faz apiar do trono. É Ele quem tem as rédeas da história em suas mãos. É Ele quem está conduzindo a história a uma consumação. É Ele que vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. É Ele quem vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o todo-poderoso Deus. Ele é onipotente. Mas vejam vocês no verso 15: a voz é como voz de muitas águas. E o que significa isso? Significa que a sua voz é poderosa e irresistível, sem matéria pré-existente. Ele criou todas as coisas, o universo tão vasto e insondável, pelo poder da sua palavra, chamando à existência as coisas que não existiam. Na linguagem bíblica, sua voz é tão poderosa que ela faz tremer o deserto, que ela despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo. Esta voz é tão poderosa que ele dá uma ordem, o sol para, as estrelas aparecem, cada uma convocada pelo seu nome. Ele dá uma ordem, o mar sossega. Ele dá uma ordem, o vento cessa. Ele dá uma ordem, a enfermidade tem que interromper o seu fluxo. Ele dá uma ordem, os demônios têm que bater em retirada. Ele dá uma ordem, os anjos saem para obedecê-lo. E essa voz poderosa ecoa aqui nesta noite, que emana da sua palavra. Mas o verso 16 diz que saía da sua boca uma afiada espada de 2 gumes. E o que significa isso? Significa que ele é o vencedor em todas as batalhas. Às vezes as pessoas levam o texto para a questão do Armagedon. Armagedon é uma região de Israel, da Galileia, talvez a região mais bela, da agricultura mais robusta, que você avista do Monte do Precipício em Nazaré. Alguns estudiosos imaginam que é ali que vai existir uma conflagração mundial, das nações reunidas para uma batalha, com tanques de guerra, com armas poderosas. Mas quando você vai para a Escritura, você vai perceber que a única arma que vai ser acionada é a espada que sai da boca de Jesus. Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, com a manifestação da sua vinda. Ele não precisará de armas humanas, por mais poderosas que sejam, para vencer. Ele vai vencer o anticristo e os exércitos do mal com a manifestação da sua vinda. E ele vem com majestade e glória e coloca todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Este é o Jesus a quem adoramos e servimos, é o todo-poderoso Deus. É por isso que João, no verso 17, quando o vê, cai a seus pés como morto. Ninguém pode contemplar o Senhor da glória em sua majestade sem ser profundamente impactado. Quando Jó recebe esta revelação de Deus e diz: eu te conhecia só de ouvir falar, Senhor, agora os meus olhos te veem e eu me abomino no pó e na cinza. Quando Isaías o contemplou na sua majestade, ele diz: ai de mim, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando Paulo contempla em sua glória no caminho de Damasco, ele cai ao chão cego e grita: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues.
Quando João o vê na ilha de Patmos, embora seja o mais íntimo discípulo de Jesus, cai como morto aos seus pés. Mas ele também é o Cristo da nossa restauração, porque ele, sendo tão glorioso, com seu rosto brilhando como o sol na sua força, põe a mão direita sobre João e diz: ô João, não fica com medo não, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu estive lá no começo, eu estarei lá no fim, e eu estou com você no processo. Fica com medo não, João, porque eu já estive morto, mas eu estou vivo, pelos séculos dos séculos. Nós não estamos aqui adorando o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós estamos aqui adorando o Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Fica com medo não, João, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves tem o poder, quem tem as chaves tem a autoridade, quem tem as chaves tem o comando. Jesus manda no céu, Jesus manda na terra, Jesus manda até no inferno. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o absoluto soberano Senhor do universo. Este é Jesus. Mas agora, em segundo lugar, vamos ver o que ele fez. E vamos começar com o verso 5, a parte B. Aquele que nos ama. E a primeira coisa que eu destaco é que Jesus ama você. Eu vou repetir essa expressão porque ela não é comum. Jesus ama você. Não encontro remédio mais eficaz para curar autoestima achatada e complexo de inferioridade. Os nossos irmãos puritanos da Inglaterra, no século 17, perguntavam: achas pouco os seres amados por Deus? Ele ama você com amor eterno. Não tinha céu, não tinha terra, não tinha mundos estelares, não tinha anjos, e você já estava no coração de Deus. O amor dele por você é incondicional. Não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais. Não há nada que você possa fazer para Deus amar você menos. Ele ama você com amor eterno. Agora, a causa do amor de Deus por você não está em você, está nele mesmo. Ele não passou a amar você porque você o amou primeiro. Ele amou você primeiro, então você passou a amá-lo. O seu amor por ele é o refluxo do fluxo do amor dele por você. Ele não amou você por causa dos seus méritos, ele amou você apesar dos seus deméritos. Ele não amou você por causa das suas virtudes, ele amou você apesar dos seus pecados. O amor dele por você é imerecido. Ele amou você e a mim quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. O amor dele por nós é um amor provado. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que privilégio sermos amados por ele. A segunda verdade que eu destaco está ainda no verso 5, e está escrito aí: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Primeiro, ele amou você. Segundo, ele morreu por você. É isso mesmo, ele morreu por você. O apóstolo Paulo diz: dificilmente alguém morreria por um justo.
talvez por um justo alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Mas Ele não morreu por você porque foi uma vítima do sistema poderoso do Império Romano, que tramou contra Ele. Ele não morreu por você porque Ele sucumbiu à conspiração do Sinédrio judaico. Ele não morreu por você porque Judas o traiu por ganância, porque Pedro negou por covardia, ou porque Pilatos o sentenciou por conveniência política. Ele disse: ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ele não foi para aquela cruz como um mártir, ele não foi para aquela cruz esperneando, ele caminhou para aquela cruz como um rei caminha para a sua coroação. A Bíblia diz que ele não levou em conta a vergonha, a ignomínia da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, a alegria de morrer por você, e de comprar você com o seu sangue, e dar a você a vida eterna. Mas o texto diz, que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e significa que o pecado escraviza, e significa que você e eu não podemos libertar a nós mesmos dos nossos pecados. Assim como o leopardo não pode mudar suas manchas, assim como o etíope não pode mudar a cor da sua pele, nem você nem eu podemos fazer o mal, acostumados a fazer o bem, acostumados a fazer o mal. Não podemos quebrar os nossos próprios grilhões, não podemos limpar a nós mesmos, não podemos perdoar a nós mesmos, não podemos salvar a nós mesmos. Nenhuma igreja pode livrar você do pecado, nenhuma religião pode livrar você do pecado, nenhuma terapia psicológica pode livrar você do pecado, nenhum divã de psicanalista pode livrar você do pecado, nenhuma terapia psicológica pode livrar você do pecado, nenhum conceito humano pode livrar você do pecado. Somente o sangue de Jesus pode livrar você do pecado. E Ele morreu, diz a Escritura, para pelo seu sangue libertar-nos dos nossos pecados. Quem sabe nesta noite eu estou falando para alguém que está prisioneiro de um vício, seja do álcool, seja das drogas, seja da pornografia, seja da avareza, seja do amor ao dinheiro, seja das mazelas. Quem sabe você já tentou, quem sabe você já correu atrás de tantas alternativas humanas, e você não tem conseguido, e não conseguirá, porque não há outra maneira de você ser liberto, a não ser pelo sangue de Jesus. E Jesus está aqui nesta noite para quebrar as algemas, para romper as cadeias e para tornar você verdadeiramente livre. Terceiro lugar, primeiro, Jesus morreu por você. Primeiro, Jesus amou você. Segundo, Jesus morreu por você. Terceiro, Jesus exaltou você. Versículo 6, está escrito: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Todos vocês sabem que lá na antiga aliança, nenhum rei podia ser sacerdote, nenhum sacerdote podia ser rei, exceto Melquisedeque, que era um tipo de Cristo. O rei Uzias
do topo da sua arrogância, depois de 5 décadas no poder, quis usurpar o ofício sacerdotal e entrou no templo para queimar incenso, e Deus o carimbou com a lepra até a morte. Mas agora vem Jesus, e ele tem o ofício de profeta, de sacerdote e de rei. E agora você que crê em Jesus é constituído por ele rei e sacerdote. Corre nas suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e agora você não precisa de que alguém represente você diante de Deus. Você não precisa de um guru espiritual. Você tem livre acesso à sala do trono. Você pode falar com Deus a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Você é sacerdote real. Você já está sentado com Cristo nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Ele exaltou você. Mas em quarto lugar, ele amou você, ele morreu por você, ele exaltou você, e em quarto lugar, ele voltará para você. O versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Aqui está, irmãos, o pináculo da nossa esperança, a acrópole da nossa fé. Aqui está a consumação da nossa redenção. Jesus voltará. Nesse mundo tão turbulento, com cólicas intestinais, com decepções crescentes a cada dia, é importante você saber que Jesus voltará. A história não está à deriva, a história não está dando voltas, a história avança para a sua consumação final, e a vitória de Cristo e da sua igreja. Como ele voltará? Ele voltará pessoalmente. O mesmo Jesus que subiu é o que vai descer. Como ele voltará? Ele voltará visivelmente, todo olho verá. Vai ser o fato mais público da história. Nenhuma montanha tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhuma caverna tão escura poderá ocultar alguém da manifestação visível do Senhor Jesus Cristo, quando ele rasgar os ares, aparecer nas nuvens com grande majestade e glória. E é por isso que ele diz: vigiai, porque você não sabe qual dia, se vai ser de tarde, se vai ser de noite, ou se vai ser de manhã, ao cantar do galo. Eu posso lhes garantir uma coisa: Jesus voltará de tarde, Jesus voltará de noite, Jesus voltará de manhã. Uma questão de fuso horário. Se ele voltar de manhã no Brasil, ele volta de noite no Japão. Se ele voltar de manhã no Brasil, ele volta de tarde na Europa. Ele volta de manhã, ele volta de tarde, ele volta de noite. Eu não sei o dia, eu não sei a hora. É preciso vigiar. Mas ele voltará também audivelmente. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus. Vai ser o fato mais público e vai ser o fato mais sonoro da história. Mas ainda, ele voltará repentinamente. Vai ser como um relâmpago que risca os céus do oriente ao ocidente. Na linguagem de Paulo, vai ser como abrir e fechar de olhos, num instante, num átomo de tempo. Não vai dar para você se preparar de última hora, ou você tem azeite na sua lamparina, ou não haverá mais tempo. Ele voltará também inesperadamente. Vai ser como um ladrão que não manda um WhatsApp para você dizendo: tal dia, tal hora eu chego na sua casa, prepara um cafezinho, um pão de queijo que eu estou chegando. Jesus disse que vai ser como nos dias de Noé, onde as pessoas compravam, vendiam,
casavam-se e davam-se em casamento, até que o dilúvio chegou. E o que Jesus quis dizer com isso? Eu pergunto a vocês, que mal há em comprar e vender? Que mal há em casar e dar-se em casamento? O que Jesus quis acentuar é que quando Ele voltar, não vai ser um dia óbvio. O mundo vai estar girando, o comércio vai estar aberto, as indústrias vão estar funcionando, os bancos vão estar funcionando, as escolas e as universidades vão estar funcionando, os hospitais vão estar funcionando, os jovens vão estar marcando casamento, a vida vai estar correndo, a azáfama do mundo vai estar aí, o trânsito febril vai estar aí, e é nessa conjuntura toda é que Ele vem. Mas nós, os filhos da luz, estamos aguardando e apressando o dia do Senhor, como que na ponta dos pés dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele voltará gloriosa e vitoriosamente, não virá mais como servo, mas como o Rei dos Reis, não virá mais para salvar, mas para julgar, não virá mais montado num jumentinho, cavalgando um cavalo branco, símbolo de vitória, com grande poder e majestade. Ele virá para estabelecer o seu reino de glória e reinar com a sua igreja para sempre e sempre e sempre. Ele amou você, Ele morreu por você, Ele exaltou você e Ele voltará para você. Mas agora vamos ao último ponto da mensagem. Quais são as implicações dessas duas verdades, quem Ele é e o que Ele fez? Primeira implicação: então você não precisa ter medo da vida. Ele disse: eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Tem muita gente, irmãos, com medo da vida, tem muita gente desesperada com a vida, tem muita gente se embriagando porque não suporta a vida, tem muita gente jogando droga nas veias porque não aguenta o peso da vida, tem muita gente flertando com a morte porque não suporta a vida, tem muita gente pulando no abismo do suicídio porque não aguenta a vida. Mas eu quero dizer para você que quando você tem um encontro com Jesus, a vida sorri para você. Você celebra a vida, porque viver é algo extraordinário. Você acorda de manhã e diz: este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele, porque Ele é a própria vida. Ele veio para lhe dar vida e vida em abundância. Só Ele, só Ele, só Ele pode dar a você a vida eterna. Segundo lugar, segunda implicação, então você não precisa ter medo da morte. Tem tanta gente com medo da morte. Eu sei que a Bíblia diz que a morte é o rei dos terrores, mas Jesus é o Rei dos Reis. Ele entrou nas entranhas da morte, Ele arrancou o aguilhão da morte, Ele matou a morte e Ele ressurgiu, inaugurando a imortalidade, e Ele é a ressurreição e a vida. E se você crer nele, você nunca mais morrerá eternamente. A morte não tem a última palavra, o túmulo não é o nosso último endereço. O morrer agora não é prejuízo, é lucro, porque morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas em terceiro lugar, você não precisa ter medo do desconhecido. Me permita esclarecer esse ponto. Me permita uma pergunta diagnóstica. Quem nesse auditório tem convicção de que já nasceu de novo, foi regenerado pelo Espírito Santo, foi habitado pelo Espírito Santo, foi selado com o Espírito Santo, tem seu nome escrito no livro da vida, é cidadão do céu, está seguro nos braços de Jesus? Quem tem essa convicção nessa noite? Louvado seja Deus. Entretanto, mesmo sabendo qual vai ser o nosso futuro,
Nós não sabemos o que vai nos acontecer daqui a 10 minutos. Nós não enxergamos no escuro. Nós não enxergamos na curva. Preste atenção comigo. Quando João foi levado para aquela ilha vulcânica, aquela colônia penal, no final do 1º século, já um homem quase centenário. Seus pares já estavam todos mortos. Os seus irmãos estavam morrendo queimados, crucificados. O cenário era muito sombrio, parecia o fim. Quando de repente ele escuta aquela voz: sobe para aqui. E quando ele sobe, ele vê um trono, e alguém é sentado no trono. E ele não ousa descrever quem está sentado no trono, a não ser comparar com pedras preciosas. E ele vê que aquele que está sentado no trono tem um livro de todo escrito por dentro e por fora, selado de 7 selos, em sua mão direita. E ele escuta uma voz ecoando no céu, na terra e debaixo da terra: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém foi encontrado digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E ele chorava e chorava e chorava, quando o ancião lhe disse: não chore, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E então o leão da tribo de Judá pega o livro da mão daquele que está sentado no trono e abre os seus selos, e as trombetas tocam, o quarteto do mal se levanta, o diabo, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia, as taças da ira de Deus são derramadas, e então o quarteto do mal cai em ordem inversa, e a cena que se vê é Jesus em majestade e glória, descendo das nuvens com grande poder, para reinar com a sua igreja, e para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e Jesus reinando com a sua igreja, para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Eu não conheço o que vai me acontecer amanhã, mas eu sei que no amanhã Jesus está comigo. Eu não enxergo na curva, mas Ele enxerga na curva. Eu não enxergo no escuro, mas Ele enxerga no escuro. Eu não sei o que vai me acontecer, mas eu sei que Jesus estará comigo para sempre, e sempre, e sempre. Louvado seja o seu nome. Mas finalmente, em quarto e último lugar, eu não preciso ter medo da vida, eu não preciso ter medo da morte, eu não preciso ter medo do desconhecido, e eu não preciso ter medo da eternidade. Eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Quando os milênios rolarem nas dobras do futuro, Ele estará lá, e você e eu estaremos lá com Ele, contemplando-o, servindo-o, conhecendo-o, reinando com Ele, sem lágrima, sem dor, sem luto. Nem toda eternidade será suficiente para esgotarmos o conhecimento dEle. Nos deleitaremos nele. Ele será a nossa vida, a nossa alegria, e nós estaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Este é o Jesus que nos amou, que morreu por nós, que nos deu livre acesso à sala do trono, que voltará para nós. Este é o Jesus com quem reinaremos para todo sempre. A Ele a honra, a Ele a glória.